Bom, pessoal, então esse é o nosso último vídeo dessa série de vídeos enfim, de temas e curiosidades, tá? Sobre probabilidade estatística. Esse último vídeo aqui é muito mais curiosidades da estatística propriamente dita do que da probabilidade, apesar de estar diretamente ligado. A ideia é, por que é mais fácil a gente adivinhar, conseguir prever resultados quando a gente trabalha com grandes quantidades? Uma das razões, assim, eu vou usar o princípio da lógica, mas tem teoremas para provar isso, enfim, demonstram essas propriedades. A ideia dos vídeos, né, vocês viram nos últimos, então vamos lá. A ideia é que existe grande variabilidade entre indivíduos, entre as unidades amostrais, entre aquilo que nós estamos estudando. Mas a partir do momento que nós pegamos um grande conjunto de dados, e grande é subjetivo, mas um conjunto de dados grande, começa a se desenhar padrões ali que é mais difícil de se fugir desses padrões. A gente pode ver isso em várias áreas, mas para fins desse vídeo aqui, para essa apresentação, eu vou fazer algo bem simples. A gente utiliza esses princípios para fazer o processo de inferência estatística. O que é inferência? Inferência é quando nós fazemos o caminho contrário, ou seja, nós partimos de um pequeno conjunto, grande, né, no caso, mas que não seja todo o conjunto. Imagine uma pesquisa política, por exemplo. Não é feito com todo mundo, são feitas 1.400, 1.500, 1.600 pessoas, são investigadas e a gente sabe em quem elas vão votar a partir daí. Ou como a população como um todo, os eleitores como um todo vão se comportar a partir daí. E por que isso funciona, na maioria das vezes pelo menos, por que funciona? Porque esse princípio estatístico, a gente consegue provar ele do ponto de vista de probabilidade, ou seja, quando a gente está iniciando ele, e a gente utiliza essa mesma lógica para ver do outro lado. Eu vou passar para vocês ali para a prancheta, para fazer os experimentos ali com os dados, tá? E mostrar alguns gráficos para vocês, mas o princípio é, a partir do momento que a gente tem um grande conjunto de dados, mas que isso não seja grande em relação à nossa população, enfim, mas quando a gente começa a ter um volume muito grande de dados, começam a se desenhar padrões ali, e é a partir daí que a gente faz a inferência estatística. Esse grande, como eu fico dizendo, grande, ele é relativo. Pode ser 15 indivíduos que foram testados, podem ser 5, podem ser 2.000, podem ser 100.000. É relativo, depende do tipo do que está sendo estudado, do tipo de variável que está sendo estudado, mas o fato é que nós conseguimos, com base em tudo aquilo que nós vimos em probabilidade, ou por cima, né, nesses últimos vídeos ali, essas propriedades, a gente consegue então montar uma base para que esses estudos de inferência estatística, que são tão importantes para a ciência, para a pesquisa de uma forma geral, possam ser executados com um certo grau de confiabilidade. Lógico que certeza absoluta, certeza a gente não tem, mas a gente consegue trabalhar com isso de forma razoável. Tanto é que vocês têm esses avanços científicos e tecnológicos baseado muito em parte nessas propriedades estatísticas. Então, esse vídeo tem um pouco mais de prancheta ali do que os outros, para mostrar para vocês os experimentos ali, para não ficar só eu falando aqui também. E na sequência, então, eu volto para concluir, tá? Esse último vídeo, essa parte final aí. Bom? Então, para a prancheta agora. Então, pessoal, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que a minha população, aqui no caso que eu estou estudando, é um dado desses comuns que vocês têm, possui então 6 valores, do 1 até o 6 aqui. A média de um dado, supondo que ele seja honesto, tá? A minha média aqui desses resultados é de 3,5. Se eu for sortear agora, eu não teria como, tá? Mas vamos supor que a brincadeira é que eu pedisse para que cada um de vocês fizesse uma amostra dessa população. Uma amostra, vamos lá, de tamanho 2. Tá? Nessa minha amostra de tamanho 2, vocês então jogariam 2 dados ou jogariam o mesmo dado 2 vezes. Então vamos supor que vocês tenham aqui o par, tá? Minha primeira amostra aqui, eu tenho um par 2 e 3. Isso daqui vai dar 5, 5 dividido por 2, então a minha média desse conjunto aqui é 2,5. Outra pessoa faria um sorteio similar, tiraria aqui, digamos, 1 e 4. A soma é 5, a média também, 2,5. Outra pessoa joga, e assim sucessivamente para diferentes resultados. Aqui 3 e 4, vamos botar aqui. Aqui dá 7, dá 13,5.
Se isso for feito com apenas 2 dados, a gente tem um gráfico que fica mais ou menos assim. Eu não vou me ater muito às quantidades aqui, depois a gente vai fazer uma simulação lá, mostrar tudo direitinho, mas ele fica mais ou menos assim. E volta a diminuir novamente, tá? As barrinhas ali. O resultado mais provável, ou seja, esse daqui que tem a maior chance de acontecer, é exatamente o resultado que vai estar ligado ao 3,5. Mas ainda tem esses resultados aqui paralelos. À medida que a gente vai aumentando o nosso tamanho de amostra, ou seja, que ao invés de pedir para você jogar em 2 vezes o dado, eu peço para você jogar em 3, ou 4, ou 5, e assim sucessivamente, a minha distribuição das médias possíveis aqui, ela acaba ficando, deixa eu fazer o gráfico aqui embaixo, aqui, ó, mostrando para vocês. Da primeira vez que a gente faz, ele fica mais ou menos assim. Se vocês forem aumentando o tamanho de amostra, então isso daqui com 2 amostras, daqui a pouco ele vai ficar um pouco mais assim, um pouco mais focado lá. Se eu colocar aqui com uma amostra de tamanho 3, e ele vai fazendo esse desenho aqui de ficar cada vez mais condensado, mais... Eu já estou avacalhando lá com o meu desenho de antes, mas ele vai ficando cada vez mais condensado em torno do 3,5. À medida que eu vou aumentando aqui com 4, aqui com 5, com mais. À medida que eu vou aumentando o tamanho da minha amostra. Isso aqui é uma propriedade muito interessante do ponto de vista estatístico. Por que a gente utiliza essa propriedade aqui para inferência? Porque se a gente fizer agora olhando do outro lado, se eu joguei 2 vezes o dado e eu tenho como resultado 3,5, ou seja, esse indivíduo, essa pessoa, esse aluno, essa aluna, que fez e chegou nesse ponto aqui, este 3,5 é o melhor chute, a melhor tentativa que ele pode dar para que o dado se comporte. Esse daqui vai chutar 2,5, esse daqui também. Então a gente tem uma certa margem de erro, mas à medida que a nossa amostra vai ficando cada vez maior, ou seja, que o meu tamanho amostral vai ficando cada vez maior, ele vai ficar cada vez mais condensado em torno da média. Para reforçar ainda mais essa ideia, eu vou apresentar para vocês agora algumas simulações computacionais. Poderia, obviamente, calcular a probabilidade tudo certinho, tudo bonitinho ali, mas a ideia eu queria fazer por simulação que vocês têm como reproduzir aí de casa. Bom, isso daqui é um site, tá, pessoal, que me permite que eu rode programas aí a partir do R, tá, que é um software que a gente usa no curso. Aqui é só para fazer a simulação, mas se vocês quiserem reproduzir. Esse primeiro valor aqui de 1 até 6 é para dizer que os valores são 1, 2, 3 até 6, né? Os inteiros ali até 6. O tamanho da amostra que eu estou fazendo, então aqui eu estou pedindo uma amostra de tamanho 2, ou jogar 2 vezes o dado. E aqui a quantidade de repetições que eu faço para a simulação. Correto seria fazer toda a distribuição de probabilidade, tudo bonitinho, mas como eu quero que vocês consigam reproduzir isso daqui em casa, então é o que ele vai fazer. E notem aqui no gráfico, ó, apesar de algumas falhas que eu tenho aqui, mas olhem que as barrinhas estão naquele formato que eu tinha mostrado para vocês, com o principal estando em torno de 3,5, essa barra aqui do meio. Continuando nessa mesma proposta aqui, só deixa eu botar um copiar colar. E vamos aumentar só um pouquinho aqui, mas vamos botar se eu jogasse, por exemplo, 3 vezes o dado. Olha ali que ele já começa a ter um valor muito pequeno aqui, lá tem lá pela quantidade de frequência, mas essas daqui ficam cada vez menores. Se vocês observarem ali, aqui eu tinha 15 mil, aqui em torno de 15 mil também, um pouco mais dividido. Mas os valores extremos, 1 e 6, acabam ficando cada vez menores e estão se concentrando muito mais aqui no meio. Mas ainda é difícil de ver isso só com 3 valores. Então nós vamos aumentar um pouquinho mais isso agora e vamos colocar aqui 5 valores. Ou seja, se eu pedisse para vocês jogarem 5 dados, em vez de jogar só 2. Ou 5 vezes o mesmo. Notem que, mais uma vez, a média está ficando em torno do 13 do 4 aqui, cada vez mais concentrada, com valores muito pequenos nesses extremos. E por fim, tá, isso aqui dá para fazer com valores muito maiores, mas eu vou parar em 10 aqui, para não deixar o vídeo muito longo também. Mas notem o que acontece agora. Ó, já é praticamente muito difícil de vocês verem médias iguais a 1 ou 6. E de novo, o principal aqui está entre 3 e 4. Quando eu digo entre 3 e 4, tá, pessoal, a média é exatamente como vocês veem. Deixa eu voltar para o nosso gráfico lá original, lá para os nossos desenhos. Então aqui nós voltamos para os nossos números aqui do dado, tá, pessoal? Mas essa ideia de que a concentração, que ele vai se acumulando na média. E por que eu disse entre 3 e 4? Exatamente porque, como lá nas pesquisas políticas, por exemplo, a gente tem uma margem
2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, isso é comum, exatamente por quê? Porque estamos trabalhando com uma amostra e a gente não tem como ter certeza dos resultados. E esse princípio aqui, que é utilizado, esses cálculos aqui, como eu disse, todos eles têm teoremas, é com base nisso que nós trabalhamos então na parte de inferência estatística. Bom, pessoal, então, para encerrar, tá? O que vocês viram ali nesses dados, ali naquele experimentozinho, ali naquela brincadeira, foi exatamente o fato de que nós conseguimos, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com amostras, a ter um pouco mais de confiabilidade, ter uma certa confiabilidade dos nossos resultados, porque é o que a gente está vendo, é o que indicam os dados. É o mesmo princípio, por exemplo, que vocês fazem quando estão experimentando uma comida. Vocês não pegam uma panela de arroz ou de massa que vocês estão cozinhando e experimentam toda a massa. Vocês experimentam uma massa, uma colher de arroz, um pouquinho do que estão fazendo. Se aquilo dali está saboroso, se aquilo dali está bom, vocês partem do princípio de que está tudo bom naquela panela. Isso, tá, pessoal, é uma base muito forte da estatística, que, mais uma vez, a gente tem no curso de estatística, tá? Eu convido vocês a procurarem lá, mas são coisas que a gente vai ver no curso e, como eu disse, tá? Espero ter mostrado para vocês ao longo desses vídeos, tá? A estatística ela é uma base muito importante para praticamente todas as ciências, pelo menos o conhecimento estatístico é importante para quase todas as ciências, pelo menos as ciências sérias, tá? Mas essa foi de copo e baixo. Mas a estatística está aí, nós temos o curso aqui, já temos um curso bem estabelecido já há bastante tempo e fica o convite então para vocês conhecerem e talvez descobrirem aí uma profissão que lhes agrade. Certo, pessoal? Agradeço a atenção, tá? Agradeço a quem pôde ver o vídeo aí e se interessou e espero poder ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado então e até mais.